17ª etapa do Tour de France 2024. Ó, etapa pegou fogo, hein, galera? Ó, eu tenho tanta coisa pra falar que eu vou tentar resumir e vamos direto ao ponto. Seguinte, vamos ver primeiro, vamos analisar a etapa de hoje? Cento e quantos quilômetros? 177 quilômetros com 2.200 de subida acumulada, mais ou menos. Falso plano o dia inteiro ali para dar aquela pressão nas pernas, para ir amolecendo, subir as pernas, né? E ali os últimos 50 quilômetros, que era onde ficava mais duro, na verdade os últimos 40 quilômetros era onde ficava mais duro, onde tinha uma montanha categoria 2, uma montanha categoria 1 e por fim uma montanhazinha categoria 3. Categoria 3 se assemelha ali à Serra Velha de Campos do Jordão. Pessoal, seguinte, foi um dia sem massagem, sem descanso. Teve 2 corridas dentro de uma corrida só e a gente teve o pior dia de um líder e uma masterclass do campeão da etapa. Como eu falei ontem para vocês, hoje era a cara da fuga. E saiu na fuga e venceu a etapa um cara que é especialista em fuga, né? Eu já vou contar aqui. Começou a prova, saiu uma fuga com 4 atletas. Um deles, olha os detalhes, um desses atletas era Tiesj Benoot, um dos gregários de Jonas Vingegaard, certo? Tá, mas aí, antes de tudo começar para valer para a fuga e também para os GC, teve uma meta sprint intermediária, ali a disputa da camisa verde. Nessa meta sprint intermediária, os 4 atletas que estavam na fuga inicial do dia pegaram ali as 4 primeiras colocações, mas vale bonificação até a 15ª colocação. E para quem tá ligado nessa disputa entre Girmay e Philipsen, Girmay bateu o Philipsen, não é que ele pegou a meta, ele bateu o Philipsen hoje nessa meta sprint, fez 1 ponto a mais do que o Philipsen, ótimo para ele, moral levantada, a gente já percebeu que ele tá bem, e os próximos dias tem mais metas intermediárias aí. Para ele foi pro Girmay, pensando em garantir essa camisa verde, foi um dia bom, porque essa fuga lá na frente já neutralizou muitos pontos, ficou menos pontos para disputar, pro pelotão disputar, e aí ele ainda conseguiu bater o Philipsen, aumentou 1 pontinho na classificação da camisa por pontos, da camisa verde. Logo após essa meta sprint, saiu uma fuga grande, com mais ou menos uns 30 atletas, tá? Saiu uma fugona lá, e no meio dessa fuga a gente tinha alguns nomes: Carapaz, Laporte, Wout van Aert, Simon Yates, que é o irmão do Adam, né, que corre hoje que é gregário do Pogacar. Tinha o Eric Mas, da Movistar, Sivakov, enfim, era uma... Geraint Thomas também estava lá, tinha muita gente nessa fuga, e nome bom, era uma fuga forte, era uma fuga grande e uma fuga forte. Então a gente ficou, nesse momento, com uma fuga inicial do dia, 4 ciclistas lá na frente, e depois uma outra fuga intermediária de mais ou menos 30 ciclistas e o pelotão dos líderes da GC ali atrás, beleza? Corrida vai, corrida vem, quilômetros passam, o Yates, que estava nesse pelotãozão de trás, saltou. Tava quase pegando, tava ali alguns segundos, o Yates saiu do pelotãozão e foi pra fuga lá na frente. No que ele foi pra fuga lá na frente, chegou lá, quem saiu do pelotão de trás? Richard Carapaz, atleta da F Education, que inclusive já pegou a camisa amarela nessa Tour de France esse ano, ficou um dia com a camisa amarela, tentou já, o Richard Carapaz, ele sempre tá tentando fuga, ele sabe que ele não tem condições, é um escalador, mas não tem condições para bater a geral, então ele tá sempre tentando fuga. No final de semana ele tentou, guerreou, foi até o mais combativo da etapa, mas os líderes, né, da GC, os 3 primeiros ali, não quiseram deixar a fuga chegar, junto com suas equipes, não quiseram deixar a fuga chegar. E aí o Carapaz, vendo que o Yates saiu e saltou na fuga principal lá da frente, dos 4 ciclistas, o Carapaz saiu, foi junto. Chegaram lá, quando ele chegou no pelotão, o Yates já estava saindo daquele grupeto. O Yates atacou, virou a cabeça da corrida, cabeça de carreira que a gente fala, né? Yates liderando a prova, o Carapaz, que é bobo nem nada, logo saiu e saltou no Yates. O grupo dos líderes, nesse momento, eles estavam a 7 minutos e 39 segundos do cabeça da corrida, dos dois, Carapaz e Yates. Ou seja, lá parecia que estava um passeio e que eles iam apenas chegar, né, juntos. Lembrando que os últimos 40 quilômetros de prova eram onde estava concentrada boa parte da altimetria.
Beleza, lá na frente ficou então Yates e Carapaz, até que o Carapaz pegou o Yates, trocou o ar e saiu. Nesse momento, quando essa guerra estava pegando fogo ali, o grupo dos líderes estava a quase 9 minutos dos dois. A quase 9 minutos dos dois. Aí, a corrida começou lá atrás. Entre Renko, Vingegaard e Pogačar. Detalhe, o Vingegaard, nesse momento, ele estava sozinho no pelotão. Georgeson, que é um baita de um gregário em alta montanha para ele, para ajudar ele a conduzir, já tinha sobrado. O João Almeida estava puxando. Abre uma aspa, o Jorgensen ainda é um ciclista inconstante no pelotão. Ele que já tinha sobrado numa outra etapa de montanha, que foi no dia seguinte da queda dele, né? Ali tudo bem, ele poderia estar sofrendo muito com as dores da pancada do dia anterior, ferimentos e tal, mas hoje ele não teve, pelo menos aparentemente ele não teve nenhum tipo de problema, foi físico mesmo, e o Jorgensen já tinha sobrado. O Vingegaard estava sozinho nesse momento. Um detalhe, Carapaz, na entrevista no dia de descanso, falou que ele aprendeu a ter uma leitura corporal do Vingegaard para ter o entendimento de se ele tá sofrendo, se ele tá bem, se ele tá muito bem. E eu assistindo a corrida, o Vingegaard pedalando em pé, João Almeida puxando, tá, o pelotão deles. Pogačar, na hora que o Vingegaard sentou, o Pogačar deu full, com tudo. Vingegaard já saiu de lado, tentou saltar, só que o Joaninha, coitado, quando ele acelerou, sentou, ele já olhou para trás. E aí a gente vai também aprendendo, entendendo a leitura corporal do atleta, né? Esse ano, no ano passado, todas as vezes que o Pogačar atacava, a única coisa que o Vingegaard fazia era olhar para frente, feito um míssil em cima do Pogačar. Esse ano, todas as vezes que o Pogačar ataca, o Vingegaard, ele acelera, senta e já olha para trás. No que ele olhou para trás, quem estava vindo? O Renko. E aí, Pogačar acelerando lá na frente, já era um final de montanha, tá? Era um final de montanha. O Pogačar acelerando lá na frente e o Vingegaard junto com o Renko aqui atrás. Até que o Renko largou o Vingegaard. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Pogačar começou a descer já no topo da montanha, o Renko largou o Vingegaard. O Vingegaard, o Renko, a gente sabe que não é aquele cara que tem a destreza máxima no pelotão, começou a descer para a corrida aqui agora dos líderes e vamos lá para frente. Lá na frente, lembra que o Carapaz tinha atacado na frente, no Yates, né? O Carapaz foi abrindo 20 segundos, 30 segundos, até que o Carapaz hoje, ele deu uma masterclass. Por quê? Lembra que eu falei? No domingo, o Carapaz tentou de todas as formas uma fuga para chegar. Atacou, saiu do pelotão, atacava na fuga, lá na frente, e os líderes vieram, até que o Pogačar e o Vingegaard pegou o Carapaz e o Eric Mas. O Carapaz tentou saltar nos dois, não conseguiu. Naquele momento o Carapaz até deu uma declaração falando que ele tentou engatar ali para ver o ritmo que os caras estavam, não conseguiu, sobrou da roda do Pogačar e do Jonas. Lá, aí hoje o Carapaz com calma saiu do pelotãozão, foi para a fuga intermediária, chegou na fuga principal do dia, trocou o ar, atacou em cima do Yates. Então hoje ele deu uma masterclass de estratégia, de tática de corrida, de ir saltando, escalando esse pelotão, na verdade, até chegar à vitória. Carapaz, que é campeão olímpico, campeão de Giro de Itália, campeão de várias etapas de Giro de Itália, hoje venceu a equipe assim, dando uma aula de tática, que não é só força. No domingo ele tentou vencer na força. Hoje ele foi muito estratégico. Um adendo, a F Education tem o Carapaz como o ciclista mais bem pago da equipe. E ele chegou na F Education no ano passado, com o objetivo de vencer etapas no Tour de France de 2023. Porém, infelizmente, na primeira etapa, ele se envolveu numa queda junto com o Eric Mas da Movistar, e ali acabou o Tour de France. Na primeira etapa, acabou o Tour de France dele e praticamente da F Education, porque ele é o principal ciclista da equipe. Foi, assim, avassalador para a equipe, para o Carapaz, porque eles dependiam muito daqueles resultados que estavam por vir no Tour de France 2023 para patrocínios para essa temporada. E aí, com certeza, a performance do Carapaz, pegando camisa amarela, agora vencendo uma etapa, vem, assim, para lavar a alma de uma equipe que esperou um ano inteiro, né, de 2023 para cá, para chegar a esse momento tão importante para eles.
Tá, Carapaz bateu o martelo então. Venceu a etapa do dia. E lá atrás? Lembra como que estava? Lá atrás era Renko descendo na frente do Jonas e o Pogacar logo à frente. Até que, lembra que eu falei que tinha saído no pelotãozão? O Tiesj Benoot estava na primeira fuga do dia. Laporte e Volt estava ali na fuga intermediária. Na descida, o Jonas Vingegaard, que estava perseguindo o Renko ainda, encontrou com o Laporte. O Laporte, carretão para descer, né? Logo conectou o Vingegaard no Renko, que logo conectou Renko e Vingegaard no Pogacar. Juntou o grupeto. Vingegaard, Laporte, Renko, Pogacar. Detalhe, alguns metros à frente, quem que eles encontraram? Wout van Aert e Tiesj Benoot. Nesse momento tinha 3 atletas gregariando Jonas Vingegaard, o Pogacar sozinho. Ah, não, o Pogacar encontrou com o gregário dele também. O Pogacar com o gregário e o Renko. O que o Renko fez? Acelerou. Mas ele não deu pancada. Ele saiu do pelotão acelerando. O Vingegaard não respondeu. O Pogacar também não respondeu. Renko acelerou. Lá na frente, hoje foi, gente, muito estratégica a etapa de hoje. Lá na frente tinha um gregário do Renko, esperando ele, que colocou o Renko na roda e, ó, acelerando com o Renko na roda. Era já uma subida categoria 3, era mais rolada e tal. Nisso, lá atrás, o Volt trazendo o Vingegaard com o Benoot e o Pogacar. Então ficou ali medindo uma distância e o Volt a fundo. Abre aspas, pessoal. Se a Visma não é uma equipe que está à altura que a gente está acostumado a vê-los fisicamente nessa temporada, eles continuam estrategicamente e taticamente ou tecnicamente, enfim, perfeitos. A Visma sempre foi muito cirúrgica, né? A lição de casa é sempre muito bem feita para eles. Tá, então Renko lá na frente acelerando e aqui atrás os 3 gregários do Jonas levando. Volt deu tudo, estourou o motorzão, entregou pro... Nisso o Laporte tinha ficado, desculpa, o Laporte tinha ficado há um tempo atrás. Porque ele que conectou no Pogacar. Quando ele encontrou com o Volt e com o Tiesj Benoot, o Laporte já ficou. Nesse momento, faltando ali mais ou menos 2 km para a chegada, Tiesj Benoot assumiu a ponta. Eu acho que deveria ter sido ao contrário, o Tiesj Benoot ter levado e deixado o Volt para fazer esse arremate para o Vingegaard. Não sei se mudaria alguma coisa, mas é algo que eu acho, porque esse arremate o Volt faz melhor. O Tiesj Benoot acelerou, o Renko saiu da roda do gregário dele e foi para fechar a corrida dele, faltando mais ou menos 1 quilômetro, ele saiu da roda do gregário e foi fechar a corrida dele. Pogacar deu mais uma em cima do Jonas. O Jonas respondeu muito bem nesse momento, tá? Não sei se é porque estava chegando, aqueles 500, 600 metros ali, o Pogacar abriu um gap na hora que ele acelerou e depois passaram os dois nessa mesma distância. Então, tipo, hoje, que era para ser um dia catastrófico para o Vingegaard, a equipe dele, estrategicamente, supriu esse ponto físico que faltou. Por isso que eu falei que eles fizeram a lição de casa perfeitamente. O prejuízo do Vingegaard hoje poderia ter sido gigantesco mesmo. Já pensando numa segunda colocação, porque ele já tinha sobrado para o Pogacar, depois o Renko encostou nele e aí sobrou para o Renko também. E sobrou 2 vezes para o Renko. Sobrou lá no primeiro ataque do Pogacar e quando o Renko atacou, ele sobrou novamente. Na verdade, não é nem que ele sobrou, ele optou por não acelerar junto com o Renko, já que ele tinha os seus gregários. Mas os seus gregários não fizeram o suficiente para fechar esse gap, até porque Renko tinha o seu gregário lá na frente. Vamos entender agora como é que ficou a classificação geral da etapa, pessoal. Carapaz ganhou a prova, 37 segundos atrás, Simon Yates. Depois, na terceira colocação, Eric Mas, da Movistar, teve uma excelente prova, ó, chegou 57 segundos na terceira colocação. Esses 3 protagonistas da GC, que é o Renko, Pogacar e o Vingegaard, eles fizeram 26º, 27º e 28º, respectivamente. A 7 minutos e 13 do líder, o Renko, 7 minutos e 23 o Tadej Pogacar, 7 minutos e 25 do líder da etapa, o Jonas Vingegaard. Moral da história:
o Renko colocou 12 segundos no Vingegaard hoje, que o Pogačar colocou 2 segundinhos, 2 segundos? 2 segundos no Jonas Vingegaard. Classificação geral, como tá? Tadej Pogačar agora a 3 minutos e 11 de Jonas Vingegaard e Renko a 5 minutos e 9 de Tadej Pogačar. Ou seja, o Renko está a 2 minutos e 2 segundos de Jonas Vingegaard. João Almeida hoje aumentou o tempo, né? Essa disputa pela terceira colocação já está bem consolidada, porque o João Almeida está a 12 minutos e 57 segundos. Mikel Landa tá... A briga pela quinta colocação, que ainda está um pouquinho apertada, porque o Mikel Landa está apenas 6 segundos na frente do Carlos Rodrigues da Ineos. Essa foi a etapa, pessoal. Hoje, ó, igual eu falei, foi 2 etapas. Foi uma lá na frente para vencer a corrida e essa guerra entre os 3. O Renko hoje andou muito bem, foi audacioso, né? Porque até então a gente só viu o Renko seguindo e depois sobrando, tanto atrás, seguindo o Pogačar quanto seguindo o Vingegaard, e depois no final sempre sobrando, chegando ali na terceira colocação. Nessa briga dos 3, hoje o Renko venceu a etapa e sai com uma moral muito alta dessa etapa de hoje. E agora? A gente ainda tem 3 etapas de montanha e mais um contrarrelógio que tem subida também, além de ter 34 quilômetros. Mais uma vez o Pogačar demonstrou uma superioridade física em cima de Renko e em cima de Jonas, só que agora a gente vê o Renko crescendo moralmente em cima do Vingegaard. Como é que fica a cabeça do... E aí abre-se um ponto de interrogação também. O Vingegaard hoje teve um dia muito ruim e contou com a sua equipe estrategicamente perfeita para recuperar um prejuízo que poderia ter sido muito grande, ou foi o Renko que teve um dia muito bom, o dia do Vingegaard foi só ruim e depois ele volta ao normal, ou a partir de então vai ser isso que ele tem para oferecer? Fica um ponto de interrogação bem grande e preocupante para quem é fã do Vingegaard, né? Porque até então tomar tempo do Pogačar tava tudo ok para vocês, né? Mas agora começar a ter que se preocupar com o Renko também é problemático. Nitidamente a gente vê que o Pogačar não tá bem longe, né, de quebrar, como aconteceu com ele em edições anteriores. E parece que o Vingegaard começa a pagar um preço alto com relação àquela base bem formada que não foi feita para essa prova, principalmente para que ele pudesse se manter ou crescer na terceira semana. Ele começou bem o Tour de France, começou muito bem, até porque o Tour de France esse ano tinha uma configuração diferente dos anos anteriores. A gente teve 3 etapas de montanha na primeira semana, então não dava para começar o Tour de France com a perna... Como diz o nosso colega de trabalho, o Felipe Fossati, né, com a perna mole, não dava para começar. E aí, Renko, o Jonas Vingegaard pode estar pagando um preço também por ter começado muito forte o Tour de France para não tomar um prejuízo muito grande na primeira semana, e agora esse prejuízo pode vir de balde, né? Vamos ver aí, amanhã tem etapa de montanha de novo, e depois etapa de montanha de novo, e depois etapa de montanha de novo, e mais um dia de contrarrelógio. Tem muita montanha pela frente, muita coisa para acontecer. Vamos ver o que esse Tour de France nos reserva. Fala pra mim o que você achou da loucura que foi essa etapa de hoje. Eu adoro ler os comentários, eu leio todos os comentários, respondo alguns apenas porque são centenas, mas eu leio todos e eu estarei lendo aqui o comentário de vocês. Um abraço, até amanhã.